orar com o nosso varão, pastor Alfredo, que vai trazer a palavra em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos aqui para o pastor, para que nesta manhã, pastor Alfredo, que tudo possa, Senhor, dele ser falado do Espírito Santo do Senhor, nada do homem, tudo venha do trono da graça, e que você possa levar a mensagem e que possa ser entendido pela plateia, em nome de Jesus. E que você, como varão de guerra, varão de batalha, porque nós temos batalhado junto, e as batalhas, elas sempre serão vencidas, e você é um vencedor em Cristo Jesus, e você vai receber o que Deus quer trazer para você, porque Ele vai trazer um refrigério da sua vida, porque não é fácil, mas Deus, Ele cuida de tudo. E que nesta manhã você possa trazer a palavra rema para a igreja, e que Deus possa falar com esse povo, Deus que está aqui, que poderia estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Por isso, leve a palavra, varão, em nome de Jesus. Amém. Liga para ele, só daquele aí também. Bom dia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloca um pouquinho de agudo, acho que para mim, por causa do Portugal. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está bom? Aleluia. Também, por favor. Abra a palavra do Senhor. Oh, Jesus, me ajuda. Eu brigo com Deus. Deus, Ele é misterioso, por isso que eu amo Deus, viu? E eu estava estudando duas palavras. E eu falei, Deus, tá estreito. A pastora Beth pediu para ministrar a palavra. Eu ia falar para ela colocar outra pessoa para ministrar a palavra. E aí a Morena falou, mas você não é pastor? É, assim funciona. Você não é pastor? Sabe por quê, meu irmão? Porque, meus irmãos, porque às vezes chegam palavras aos nossos ouvidos e o diabo, ele não brinca de ser diabo, então ele tenta tirar você do projeto que ele tem na minha e na sua vida. Eu falei, é assim, Deus, então beleza. Eu falo com o jeito desse jeito, olha, então é o seguinte, Jesus, se o Senhor não me der o sonho, aí vai ser estreito. E como eu durmo tarde, eu sempre durmo 1, 2 horas da manhã todo dia, não consigo dormir antes, que é a hora que a Beatriz me deixa um pouco mais sossegado. E aí eu fui deitar e tal, e quando foi de manhã, eu via um casal assim, conversando, e o Senhor falava assim no meu ouvido, Boaz. E eu já estava estudando o livro de Ruth há quase uma semana, muito antes da pastora Beth me falar. E eu sabia que a pastora Beth ia me convidar, falar para eu ministrar a palavra. Porque eu não queria ministrar Ruth, eu queria ministrar lá em Colossenses. Mas aí veio Boaz, muito forte, de novo, Boaz. Falei, Jesus. Falei, então vamos lá, livro de Ruth. Glória a Deus. Eita Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, não quero me estender muito, porque muitos falam que é um livro que não está escrito nada de Deus, mas Deus está no livro de Ruth, amém? Isso que é o maior mistério. Diz assim, quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe, e ficaram ali. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar primeiramente, quem fundou Moabe? Quem fundou Moabe foi um filho de Ló,
que foi casamento, que teve uma coabitação, um filho incesto, com a própria filha. Você vê a história lá em Gênesis capítulo 19, do 36 ao 38, diz assim que veio uma relação incestuosa entre Ló, o sobrinho de Abraão, e sua filha mais velha, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele, filho de Ló, e sua filha se tornou o pai e ancestral dos Moabitas. Mas aqui o que me atém aqui é que diz que havia fome na terra, e quem estava julgando eram os juízes. Mas aqui você vê no primeiro versículo, ele fala que um homem de Belém de Judá saiu a habitar. E depois então ele fala quem era esse homem. E ele agora leva sua mulher e seus 2 filhos para a terra de Moabe. Nós vivemos um tempo, estamos vendo o que está acontecendo no planeta Terra, e muitas pessoas estão migrando, uns para lá, outros para cá, e você está vendo a mão de Deus sobre o planeta Terra. Você está vendo rumores de guerra, você está vendo terremotos, você está vendo inundações em lugares que jamais poderiam ter. E agora nós vemos aqui um homem que mora em Belém. Belém era significado a terra do pão, uma terra abençoada por Deus. E nós também muitas vezes queremos sair de Belém e experimentar ou espiar Moabe. Nós vemos hoje, desde quarta-feira, não sei, a festa da carne, né? O carnaval. E muitos cristãos, eles vão para lugares, eles vão para aqui, vão para ali, achando que nada acontece, afinal eu sou cristão, afinal eu aceitei a Jesus. Só que existem potestades do ar, potestades territoriais, e queira ou não, você sempre vai trazer uma contaminação para a sua vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é bom. Se os meus olhos forem ruins, todo o meu corpo se torna pecaminoso. Mas espera aí, pastor, mas eu só estou indo passear. Mas queira ou não queira, de repente Satanás vai te direcionar para ouvir aquela mulher que está pelada, aquele cara que está beijando o homem, o próprio homem, aquela mulher sapatona que está beijando outra mulher, e não tenho nada contra, cada um faz o que quer da vida, porque a vida ali é livre, e as pessoas às vezes não atentam para essas certas circunstâncias, porque Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Não estou julgando aqui A, nem B, nem C ou D, estou falando da Bíblia, amém? Então agora este homem, ele vai para onde? Para Moabe. E os filhos de Moabe, Malom e Quilion, eles casam com quem? Com Moabitas. Começando aqui já pelo significado de Malom, diz aqui, ó, o significado, vamos começar pelas filhas as mulheres de Moabe. O significado do órfã significa pescoço ou nuca, comumente interpretado como casou-se com Quilion, um homem que chega ao fim, aquele que falha e aquele que aniquila. E agora nós vemos aqui que Noemi agora chega a uma circunstância da vida, que o que ela perdeu primeiro foi quem? O marido. O marido, uma viúva naquela época já não tinha muito valor. Agora imagina você numa terra que você não conhece. Você está numa terra do pecado, uma terra onde era sacrificado muita criança. E agora quando chega aqui nessa passagem aqui, e ficaram ali no terceiro, morreu Elimeleque, o marido de Noemi, ficou com ela e seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma de Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Eu quero trazer uma pausa aqui rápida, para quem já andou talvez em outro país, eu me incluo. Quando eu saí de Portugal e fui para a África, eu fui para uma terra desconhecida, uma terra de feitiçaria, uma terra de bruxaria, uma terra distante, uma terra onde eu não podia voltar, uma terra onde eu fui, que demorou 12 dias dentro do navio, na 3ª classe, lá embaixo no porão. E chegamos a uma terra onde a feitiçaria, ela flutuava assim de uma maneira absurda, onde eu fui criado, um lugar igual ao Pantanal, os batuques toda noite tocavam. E aí chega um momento
que começam a acontecer N coisas e de repente, de um dia para o outro, você tem que vir embora, você tem que sair da sua terra, porque ficou lá alguns anos. Agora você volta para um país onde você nasceu, assim como em Belém, você volta para um país, aleluia, e você é recebido como ninguém. Você não nos pertence, você nasceu aqui, mas você estava distante, você estava em Moabe, e agora você está voltando para a terra onde você nasceu, para Belém, aleluia. E agora uma mulher, ali está uma mulher viúva. Mulher não tinha valor como viúva. E ela agora são três viúvas. Que fazem 3 viúvas numa terra estranha. Mas Deus sempre tem um propósito, porque nada acontece sem a santa permissão de Deus. Por que Elimeleque e Ruth, aleluia, eles foram para Moabe? Havia um propósito no meio de tudo isso no final. Deus sempre tem um propósito no final, basta somente você entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, aleluia! E aqui nós começamos a entender que no versículo 6, diz assim no 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada, seus 2 filhos e seu marido. No 6, então se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Ei, Deus, Ele é fiel e justo para completar a boa obra que começou na minha e na sua vida, aleluia! Mas primeiro o que é que teve ali? O que é que teve que ter ali? Uma disposição. Imagine você é uma viúva, ela está com 2 filhas do seu lado, 2 noras, aliás, do seu lado, uma terra distante. O estudo fala que de Belém a Moabe dava entre 80 e 90 quilômetros, tinha que atravessar montanhas, tinha salteadores, mas a fé, aleluia, a fé ela move montanhas. Quando você verdadeiramente crê num Deus que tudo pode, um Deus que te escolheu, porque não foi você que quis vir aqui, foi Ele que pegou na tua mão e te trouxe até o templo para você ouvir a palavra. E diz aqui então, aleluia, então, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Aleluia, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Porque que eles saíram de uma terra onde manava leite e mel. E eu trago aqui certas circunstâncias da guerra, quando eu me lembro que tinha toque de recolher, que eu almoçava às 9 da manhã e jantava às 2 da tarde, e por que muitas pessoas ficaram? Só que existe algo que num país se mostra só o centro, não se mostra a periferia. Eita! Não se mostra a periferia. Por que não se mostra a periferia? Por causa da falta de pão, falta de alimento. E hoje, depois de quase 50 anos, faz agora que eu saí da África, e eu começo a entender dentro da palavra, que nós podíamos ter ficado em Moabe, mas Deus não quis que nós ficássemos em Moabe. Nada contra Angola, porque lá eu tive tudo, a minha juventude foi lá, mas eu tinha que sair agora de Moabe. Por quê? Porque Deus, naquela época, Ele já tinha um propósito na minha vida, para hoje eu estar aqui em cima de um púlpito, e podendo ministrar a palavra do Senhor, aleluia. Deus tem um propósito em você, desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de haver uma coabitação, Deus já sabia e já estava tudo escrito, tudo está escrito, meus amados, não adianta a gente correr. E aí Deus me leva então para outro país agora, só que o país onde eu estava é o quê? Católico. Olha só por onde eu andei. Mas Deus já tinha um propósito na minha vida antes de eu ser formado. E então Ele agora me trouxe para aqui. E me trazendo para aqui, independente onde eu já andei em algumas religiões aqui no Brasil, como a
a Maharikai, que é uma seita japonesa, e por aí vai afora, mesa branca. Mas chegou a época de quê? De o Senhor se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim aos 40 anos, então ele me puxa. Eu falei, agora acabou a brincadeira. Agora tu e eu, e agora eu vou te tirar de Moabe e vou te levar para a terra de Belém, onde tem o pão. Qual é o pão? A palavra de Deus, aleluia. É assim que ele gosta, é assim que ele gosta. Olha só. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Onde ela já não lembrou mais do passado. Aleluia. Ei, não lembra aquilo que Deus permitiu que você perdesse. Deus permite que a gente perca certas coisas na nossa vida para nós darmos valor às coisas que Deus quer nos dar. As coisas de Deus, ainda que sejam pequenas, sempre vão ser maiores do que aquelas que você quer com o seu próprio braço. É aqui, ó. Saiu, vírgula, pois, vírgula, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, ponto e vírgula, e, vírgula, indo elas caminhando, vírgula, de volta para a terra de Judá. Eita glória! Imagina você com 2 noras viúvas que tem que caminhar. Ei, Anny, dá a partida na moto, é fácil, né? Agora caminhar aqui quanto vocês moram? Caminhar 1 quilômetro a pé, ninguém quer. Lá, ele ecoa, sube. 3 mulheres, elas tinham que passar por lugares onde havia assaltantes. Elas tinham que passar por lugares montanhosos, entre 80 e 90 quilômetros. 3 mulheres. 3 viúvas. Eita Deus. Halai decoa subterra mantui. Oh, aleluia. 8. Disse Noemi: ide, voltai cada uma para a sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Como é que uma mulher viúva, Noemi, com as suas 2 noras viúvas, as 13, ela manda ela de volta. Como é que Noemi ia sozinha para atravessar até chegar em Belém, 80, 90 quilômetros a pé, sozinha? Ei, Candarabasúbia, ei, Deus sempre tem alguém com você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Se você clamar, se você falar, se você pedir, não ficar calado esperando as coisas caírem do céu, não. É se prostrar, é se humilhar, é pedir para o Espírito Santo te ajudar em cada jornada, em cada caminhada, porque Ele é fiel e justo para completar a boa obra que começou. E agora ela fala aqui, ó. 9, e o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Ela estava dispensando quem? As noras, antes de sair de Moabe. Há 2 caminhos que Deus te dá, que você não pode olhar. Olhar para a direita, olhar para a esquerda. Ele te dá apenas um caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e você tem que continuar olhando só para Belém, que é a terra do pão. Aleluia! Aleluia. Glória! E beijou-as, elas, vírgula, porém choraram em alta voz. Afinal foram 10 anos de convivência. 10 anos não são 10 dias, não são 10 minutos. 10 anos já havia uma família haviam se formado, e agora elas estavam viúvas. Seu marido de Noemi já tinha ido, Malô e Quilion já eram, também morreram. Elas, vírgula, porém choraram em alta voz e lhe disseram: não! Sabe por que eu sempre amei as minhas sogras? Aleluia. Pergunta por quê? Gente, me ajuda a pregar. Pergunta por quê, irmão? Porque ela me deu uma filha maravilhosa.
Aleluia! Quer ver seu casamento ir? Olha como é que você trata a mãe dele. Olha como é que você trata a mãe dela. Mainha, mãe da Sandra, não tinha leitura, não sabia ler nem escrever, mas ela orava 3 vezes ao dia, pastora Luiz. Quantas vezes eu cheguei lá no meio-dia, o sol escaldando, estava na laje orando por toda a família. Mainha me ensinou. Eu só falava, irmão Alfredo, Deus deu a vitória, sabe o que ela falava? Deixa Deus trabalhar agora. Deus já deu a vitória. E aí ela falava Bíblia, mas quando ela abria aquela boca profética pequenininha, Mainha era fogo. 3 vezes por dia ela orava pela família toda. Pergunta se o meu sogro está lá, já casou com uma outra lá, se ele dobrava o joelho. Dobrava nada, um incircunciso, pecador, prostituto. Aí ele está lá, comendo... Ai, cala-te boca. Aleluia, melhor. Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque irias comigo, tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam como maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse para ser grandes? Abster-vos fez de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga. Noemi estava sentindo as dores das noras, que afinal elas já tinham perdido os maridos também. E nora, como para uma sogra, é considerada como filha, para quem ama. Agora tem, né? Tem as sogras aí que é uma bênção também, glória a Deus por elas, né? O ter o Senhor descarregado contra mim é sua mão. 14. Então de novo choraram em alta voz, 2 vezes. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ei, poderão andar 2 juntos se não tiverem de comum acordo? Não. Orfa se lembrou lá da terra, porque você vê, Orfa significa o quê? Pescoço, ou nuca, comumente interpretado como aquela que volta às costas. Olha o significado. Ela voltou as costas para a bênção que era Belém. Ela não voltou as costas para Moabe. Ela se lembrou de novo de Moabe, a terra onde ela havia nascido. Mas Ruth escolheu a melhor parte. Ruth escolheu a melhor parte. 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só como é que Ruth... Provavelmente ela ouviu falar das histórias de Belém, que agora não tinha comida, mas outrora tivera. Havia fome na terra, os juízes estavam julgando. E sabe o que o Espírito Santo me traz aqui? A maioria das vezes, nós ouvimos uma palavra e amanhã não lembramos o que nós ouvimos aqui. Por quê? Porque nós andamos sempre ansiosos e ociosos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir, não é só ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor sempre vem 2 vezes, ela não vem a terceira. Você vê que elas choraram 2 vezes. E mesmo assim, ainda a Noemi falando, não, minhas filhas, vai dar. Eu não posso ter mais filhos para vocês esperar, para ter marido de novo. Não. Ide. Mas Orfa diz que deu um beijo. O beijo, porque a escolha, ela é de cada pessoa. Mas para mim, aqui você vê o significado, aquela que voltou às costas. Ela tinha tudo para poder uma caminhada até Belém. Eu vou viajar na Bíblia e falei, vou daqui andar 90 quilômetros. Vou andar 1 quilômetro a pé para ir na igreja. Vou andar, a 2 quilômetros da igreja de Jaguaré. Você acha que eu vou a pé? Vou nada. Você acha que eu vou? Não, muito longe. Não vou. E é assim que funciona, meus irmãos. Porque nós somos cansados, nós andamos cansados.
e sobrecarregados. Mas a palavra sobre vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas olha a diferença entre um nome e outro. E Ruth significa o quê? Companheira amiga. Eita Deus! Companheira amiga. Ela não quis abandonar a sua sogra, porque ela imagino eu viajando. Como é que eu vou deixar a minha sogra andar todo esse tempo sozinha? Como? Como é que pode? Não dá. Não me instes para que te deixe. Ali ela já estava firmada. Não, eu quero Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, aleluia! Porque naquela época o contexto do nome de fome, dificuldade vividas pela Bíblia. E aqui diz aqui, eu não consigo pregar falando algumas coisas, mas vamos lá. 18. Vendo, pois, Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porque elas lhes diziam: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram quando? Quando estava começando o quê? A fartura. Ei, mas o que é que ela falou? Ela falou aqui, ó: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ué, ela não saiu de uma terra que estava faltando alimento? Talvez tivesse algum dinheiro, levaram, só tiveram que gastar na outra terra. Sabe o que eu estou me lembrando aqui agora? Já volto para a palavra. Imagina você tem uma bela de uma granja, você tem um belo de uma Datsun picape, você tem uma boa moto Yamaha, você tem uma bela de uma casa, você trabalha como funcionário público. Eu até estava falando com o Douglas esses dias atrás, que eu trabalhava com alta tensão na África, era funcionário público, e assim de repente você tem que sair de Moabe e ir embora, e você abandonou tudo, deixou tudo. Vou culpar Deus? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Aleluia. Ela diz: ditosa a partir, agora estou voltando sem nada, pobre. Mas Deus, Ele é fiel e justo, porque quando elas chegam em Belém, era o começo da colheita da cevada. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque a colheita está pronta. Basta você se inclinar, pegar a foice e cortar o trigo, que é a palavra do Senhor, e engolir ela. Aleluia. É que lá suricala-mantúbia. Eita glória. Deus sempre vai te levar no tempo da colheita. Aleluia. Oh glória a Deus. Amém? Oh glória a Deus. E olha só como Deus, Ele é fiel. E Deus, eita Deus. Não importa se você está em Moab, se você está onde quiser, quando Ele quer, Ele vai te pegar, Ele vai te trazer, ainda que acorrentado, vai te pegar, porque quando Ele tem, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 45, eis que pego na tua mão direita, eu vou adiante de ti, vou endireitar tudo que está torto nesta manhã. Capítulo 2 de Ruth diz assim, ó: tinha Noemi um parente, seu marido, senhor de muitos bens e família Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Eita Deus. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vá minha filha, vai trabalhar. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade, entrou na parte que pertence a Boaz. Aleluia, você não entendeu. Como uma estrangeira vai entrar justamente aonde? No parente de Noemi, de Elimeleque, e Alabandara Sébia. É Deus que pegou, direcionou aí, ó. Vai, entra agora aqui, Ruth, é aqui que você vai ficar. É aqui que você vai pegar o resto que vai caindo, é aqui, Ruth. Por isso que chegaram quando? No princípio da cega da cevada.
E sabe o que aconteceu comigo quando eu fui lá para a terrinha de volta, depois da guerra? Tive que fazer aquilo que ninguém queria fazer lá. Mas só que Deus sempre me levava e Deus nunca me deixou faltar nada. Embora que eu comi o pão que o diabo amassou, por causa da minha teimosia, de sair de Belém para ir para Moabe. Porque meus pais estavam aqui no Bem Bom e o trouxa estava lá comendo o pão que o diabo amassou em Lisboa, trabalhando na construção marítima. No inverno, gelo. Foi Deus que... Não. Talvez foi um propósito até de Deus. Talvez foi um propósito até de Deus me lapidar de uma maneira para eu entender hoje que eu preciso dar valor a tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, aleluia, e nunca desprezando os pequenos começos, aleluia, glória a Deus. Já vou voltar aqui. Oh, Jesus. Ô, pastora Sandra foi pregar numa igreja pequena lá em Jandira. Falei, não se faz marido mais como antigamente, não sei o que, pepepé. Falei, por quê? Tem que ir de Uber. Eu falei, vai de Uber que é melhor. Eu tenho que ir lá, deixar você lá e voltar. Não faz mais marido como antigamente. Eu fiquei calado, não falei nada. Olha só como é que Deus trabalha. E beleza. Aí foi, uma igrejinha pequena. E vai voltar de Uber. Porque 4 quilômetros, pastor. 4 quilômetros, vai de Uber. Eu falava, vai de Uber. E aí na volta, ela veio de Uber. Um senhor, dentro do Uber, começou a falar, você veio da igreja, vim e tal. Sei o quê? Eu falei, sou pastora. Eu falei, nossa, depois você ora por mim, porque eu estou desviado nas drogas, totalmente drogado. Tenho uma família abençoada, tenho um belo do emprego, faço Uber paralelo e eu não consigo sair das drogas. Quando ela chegou em casa e me contou a história, você está vendo porque que estava murmurando que nos faz mais marido como antigamente? Aleluia. Porque quando Deus Ele quer, Ele cria uma situação, para aquele momento ela estava falando com aquele homem e dizia, volta para Jesus. E se eu fosse buscar ela? Era 4 quilômetros só de casa. Será que Deus não estava no negócio de ela ir de Uber e voltar de Uber? Não que eu não queira levar. Não, vai de Uber. Aquele dia eu falei, não vai de Uber. Nos faz mais, uma vez só, não nos faz mais marido como antigamente. Aleluia. Mas tinha que falar o quê? Deus estava preparando alguém que precisava ouvir uma palavra. E agora aqui, nós voltando aqui, diz que Noemi, ou Ruth, ela chega onde? Em Boaz. E Boaz, aleluia, Boaz então chega, diz aqui no 4, parte B, e o Senhor seja convosco, responder-lhes, cumprimentando do lado dos trabalhadores. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado, seguidor, de quem é esta moça? Ei, Deus está por quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Fala, eu sou filho ou filha do Deus Altíssimo. Você vê como mulher fala pra caramba? Quantas gavetas a mulher tem a mais que o homem? 7 ou quantas são? Mas é uma benção, sabia? Eu amo as mulheres, sabe por quê? Porque rapidamente elas resolvem uma parada. Uma passa para a outra, para o homem é mais... Aleluia. Aleluia. De quem é esta moça? 6. Respondeu-lhe o servo. Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Olha só, elas chegaram. Quando chegaram na cidade que elas falaram, não é esta Noemi? E ela falou que não queria que chamasse ela. Não, não me chame Noemi. Como não vão me chamar se o meu nome é Noemi? Como é que eu vou querer o nome Amarga se o meu nome é Noemi? Como é que eu vou querer o nome de Giló, que era meu apelido, se o meu nome é Alfredo? Meu apelido era Giló. O meu nome é Alfredo. Seja o carro que for, seu nome sempre vai ser o mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavetas após o segador. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Quer dizer, ela chegou, ela não olhou as circunstâncias, ela trabalhou de manhã à noite. Por quê? Porque era estrangeira. Então, quando nós vamos para um país, eu sempre digo, quando você viajar para um país que você não conhece, tem 2 segredos para você vingar. Primeiro,
a gíria da língua e segundo a alimentação. Isso é para você sobreviver no primeiro passo. Pastora Heloísa não teve dificuldade? Né? Dá diferença. Embora não falasse o inglês, mas dá diferença, porque a comida, que tudo é já a primeira coisa é a comida, né? Então ela chegou aqui, ela disse que assim, ó, e assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui. Até agora está aqui. Sabe por que estava até agora ali? Porque Boaz havia chegado. E Deus deve ter falado para ela, ó, aguenta aí que a bênção ainda não chegou. Aguenta só mais um pouquinho que a bênção vai ser maior ainda, aleluia, Ruth! Eita Deus, aleluia, Rabandaracébia. Olha o 8, então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo. Não vai para outro lugar, você já está com a bênção aqui, vai colher em outro campo fazer o quê? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Eita Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Larabassuri andecaesté. Não de 9. Estarás atento ao campo que cigarem irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Não, quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando seu rosto em terra, lhe disse, como é que me favorece e faz caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Olha a intimidade já que Deus já estava gerando ali, entre Boaz e Ruth. Não é assim quando a gente começa a namorar? Eu quando quis namorar com a pastora Sandra, primeiro ligava para a Mainha. Oi Mainha, passa... Oh Jesus, Mainha, falou, oh, meu filho, vem cá, desse jeito, tem que catimbar a primeira sogra, para depois chegado, né, ser abençoado. E respondeu-lhe Boaz, e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Bem sei eu, as pessoas têm que saber quem você é, as pessoas têm que saber do seu testemunho familiar, como é que você é em casa. Bem sei eu como trataste bem a minha sogra e o teu marido já tinha morrido. Bem sei eu, me contaram. Você vê como a história, quando é Deus, Deus faz assim, ó, é rápido. E Deus vai juntando as pedras, porque eu sempre digo, o casamento, ele não nasce, ele se constrói. Foi o que a pastora Beth falou aqui. Ele se constrói, ele entra pela porta, mas às vezes sai pela janela. Então você vai construindo, relevando. Ah, entrou uma pedra no sapato, oh amor, foi mal, desculpa aí. Pô, mas você não fez nada não, me perdoa, pronto, acabou. A parada e acabou. Aleluia. Oh, glória a Deus. O 12, o Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel. Olha só, Boaz já profetizando, aonde? Em Ruth. Eita Deus, mas Boaz eu acredito, a Bíblia não fala, né, mas eu acho que Boaz já, né, já deu uma, opa, Ruth aí na área. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. 13, disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Assenta-te aqui e come. Assenta-te aqui e come a palavra. Assenta-te aqui e come a palavra do Senhor nesta manhã, aleluia! Porque Ele não é Deus de metade, começar uma obra na vida de alguém, não.
Quando ele traz Ruth, eita Deus, lá vai andar a sério. Eu estava estudando numa outra Bíblia grande, que Deus permitiu, talvez até, aleluia, de Elimeleque, Noemi e Moab com seus 2 filhos, para poder trazer Ruth convertida para Belém. Que é um estudo muito profundo, isso é para a pastora Elisa, para a pastora Beth, que nós somos meio, né, pastor? Pastora que tem uns montos aí de Calabanché. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Você percebeu que Noemi podia ter dito: olha, eu tenho um parente rico, né? Se vamos trazer para o dia de hoje, tem uns parentes ricos aqui, quem sabe mandar um currículo lá, né? Vamos mandar isso lá, né? E a coisa vai dar uma melhorada, né? Não é verdade? Vamos para esse campo aí. Mas Noemi só falou depois que Noemi chegou com a bênção em casa onde ela havia cegado, onde ela havia trabalhado o dia inteiro. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Essa palavra mexe muito comigo. Quando eu perdi tudo, quando eu me separei da prostituição, onde tinha uma bela de uma padaria aqui em Osasco, trocava carro a hora que eu queria. Quando entrei na prostituição, na farinha, na maconha, na cachaça, onde Deus eu tinha muito dinheiro, e fui perdendo, e Deus, quando chegou a hora de perder tudo, nunca fui atrás do meu pai, nunca fui atrás dos meus irmãos são bem de vida, meu pai era bem de vida, graças a Deus. Os meus parentes são donos de redes de supermercados, são construtores civis que moram no Morumbi. Me pergunta se alguém se preocupou, perguntou se eu precisava de emprego, mas também eu não fui atrás. Por quê? Porque eu estava sendo tratado por Deus. Aquilo, Ruth ainda estava entrando num campo que ela não conhecia, mas ela estava se humilhando, ela estava num campo de humildade, aleluia, porque mesmo ele sendo dono, alaba subterra, manto e de caiasté, mesmo Ruth sabendo que ele era o dono ali, se for trazer para o dia de hoje, tem um monte de puxa-saco, já ia encostar, trazendo para o dia de hoje, não, vou ficar aqui perto porque ele é o dono, e aí queimou A, B, C, O, D, mas não olha que a humildade é o maior segredo, é você ser humilde. E todo humilde vai ser perseguido. Porque ali no começo, ali, você acha que os trabalhadores ali não estavam de zoião na rua de olho gordo? Falaram: pô, que essa mulher estrangeira veio fazer aqui? Fizeram isso comigo, fizeram isso conosco quando saímos da África, por causa da cor da nossa pele. Pô, foram roubar os neguinhos lá na África, lá. Isso é real, meus irmãos. Está pensando o quê? Chegava navio cheio de caixote, todo mundo sentado, aqui no Porto de Lisboa e no Porto de Angola, Luanda. Eu fiquei quase um mês dormindo no banco do aeroporto, esperando um navio, que foi um navio da Rússia lá, da CCP naquela época, que fazia escala na Uganda e no Gabão, que não podia nem descer porque está tudo em guerra. Está pensando o quê? O avião fazia mais isso do que outra coisa. Eu falei: essa bodega vai cair. Sabe o que eu levei para Portugal? Olha que Deus é... Gente, Deus está me trazendo agora. Sabe o que eu levei? Quem lembra daquelas, os mais jovens, por favor. Aquelas malas antigas que era para ser um papelão, tinha uma madeira em volta. Lembra, pastor? Os mais jovens, tá? Os mais jovens, mais antigos, não se lembram disso aí. Eu levei uma mala daquela lá, e por incrível que pareça, sabe o que tinha dentro? Uma Bíblia. Céus e terras passarão, a minha palavra não passa. E eu não estava entendendo nada.
E hoje eu consigo, às vezes eu fico parado, estava no outro dia falando umas coisas para a pastora Sam, eu falei, você está louco, você fez isso, eu fiz. Eu era complicado, mas sempre tive uma humildade de entender e reconhecer que eu estava errado, até hoje. Se eu estiver errado, pode me chamar a atenção que eu vou baixar a cabeça. Porque a chibata veio de Deus, mas mesmo assim Deus não podemos descer do avião nem para tomar uma água nem nada. Nós estávamos dormindo no aeroporto. Gente, toque de recolher, né? Gente do céu. Eu tinha um salvo-conduto. Salvo-conduto, numa guerra, você pode andar mesmo após o toque de recolher. E eu estava a 600 quilômetros da capital. Uma facção aqui, outra facção aqui. Onde eu estava, eu não podia ter salvo-conduto se eu morria. Aí soltamos o forro da caminhonete, da Datsun, e colocamos assim em cima. Quando passou 100 e poucos quilômetros, saímos daquela zona, porque eu falava o dialeto deles, consegui sair, então soltei o forro de novo e tirei o salvo-conduto. Quando chegamos na capital, estava em tiroteio, não havia gasolina, não havia nada. Aí fomos fugindo até chegar no aeroporto, esperando o quê? A ponte aérea. O meu voo foi o voo 83. Nunca me esqueço. E aqueles que foram depois, pastor, levavam suas mobílias, sabem em quê? Em caixotes. É só você pesquisar, você vai ver. Dormindo. E hoje eu vejo aqui a história de Ruth. Foram só 10 anos. Mas 10 anos você pode estragar tudo num minuto. Perdão, às vezes num segundo. Mas como Deus, Ele é fiel e justo para completar a boa obra que dá, e você depois vai lendo aí, quando Boaz, agora no capítulo 4, porque é uma palavra que demora muito, diz aqui 4, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, e eis que o resgatador de Boaz havia falado, ia passando então, ele disse, fulano, chega até aqui, assenta-te, e virou-se e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens da cidade e disse, sentai-vos aqui. E disse o 3 aqui, disse o resgatador, aquela parte da terra de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, já tem para a venda. Resolvi, pois, informar disso e dizer-te, compra na presença desses que estão sentados aqui, do meu povo, se queres resgatá-lo, resgata e não declara-me que eu não o saiba. Pois outro não há, senão tu que o resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, e redime tu o que me cumpria a resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Você vê que havia outro resgatador além de Boaz, mas quando falou que ele ia perder, o que ele fez? Não, resgata tu. Por quê? Por causa de Boaz. Boaz estava entre a família. Boaz era parente de Elimeleque. Boaz agora estava ali com uma nora, com uma viúva, que era Ruth, que outrora havia sido casada. Então Deus, ele quis levar quem? Ruth para onde? Para Boaz. E aqui quando nós vemos, correndo um pouco, no 13, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que conhecesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, e ele será restaurador da vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele.
As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Resumindo, Ruth se tornou bisavó de Jesus. Aleluia! Boaz, Obed, Jessé, Davi e Cristo. Ruth é a avó de Jesus, na linhagem. O que Deus quer falar nessa manhã? Se alguém você está enxergando as circunstâncias que estão acontecendo, a palavra, quando ela me garante que eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem tampouco a sua descendência, Ele é fiel e justo para te suprir. Ele vai te suprir nesta manhã, aleluia! Então, meu amado, não olhe para o Moabe, não olhe para os Estados Unidos, não olhe para Portugal, para a Noruega, olhe para a terra onde você está plantado. Se Deus quiser te levar, Ele vai te levar, mas é no tempo certo dEle. Se Ele quiser te arrancar daqui agora e te levar para um país distante, Ele vai te levar, mas tem que ser tudo debaixo de oração. Não faça nada sem orar. Talvez, aleluia, Elimeleque e Noemi, seus filhos, não se prostraram, não deram as mãos para orar. Eu sempre digo, repito de novo, e vou bater nessa tecla: quantos ainda não estão ungindo seus filhos para dormir? Quantos não dão as mãos para os filhos antes de orar, ou para orar e se deitar? Depois vem brincar, falar que lá fora Deus tem mostrado. Se um dia você tiver, o pastor já esteve lá em casa, sabe, tem um frasco de óleo de unção no quarto da Bia. Se eu não pegar o óleo, ela não dorme antes de ungir e dormir. Ela não come sem orar e falar o amém. Você pode ver ela aqui, ela não coloca o envelope enquanto não falar amém. Ela não sai para sair da garagem do carro. Se eu estiver dentro do carro, é que nem para a igreja, às vezes eu me esqueço. Ela não sai da sala enquanto eu não sair do carro de novo, orar para Deus nos proteger, nos livrar de todo mal. Rabia subterra, porque às vezes nós andamos tão ansiosos. Dorme logo, pô, você me encheu o saco o dia inteiro, filho. Me encheu a paciência o dia inteiro e eu tenho que orar agora por você. Ei, cuidado, o diabo não brinca de ser diabo. Está na hora de nós despertarmos. Está na hora de nós entendermos que você tem tudo na mão, você tem armas, você tem proteção, que é a palavra. Medita nela dia e noite, aleluia. Às vezes é uma oração de 2 minutos. E às vezes eu pergunto para ela, quem vai orar? Ela sempre aponta para amanhã, eu de novo. A Bia aponta para Bia, quem vai orar? Ela aponta para eu de novo. Você não é mãe? Vamos orar. Aí hoje acaba orando rápido. Porque ela não dorme, gente. Ela não dorme sem orar e sem ungir. É uma rotina, além de ser autista, é rotina. E é uma rotina boa. Aleluia. É uma rotina boa. Talvez eles não tenham orado, mas havia um propósito de trazer Ruth. Da linhagem lá mesmo do pecado de Ló, né? Daquela abençoada das filhas de Ló que coabitaram com o pai para fundar Moab lá, só o sangue do cordeiro. Mas onde menos você espera, Deus vai lá, mesmo que esteja lá no pecado, Ele te tira de lá, te arranca, porque chegou a hora, quando Ele quer, Ele te traz. Ou é na dor ou é no amor. Se não for no amor, vai te trazer na dor, e na dor dói mais. Aqui foi a dor da viuvez. 3 homens morreram na terra distante, não puderam nem enterrar na própria terra onde eles nasceram. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Senhor Jesus. Volte para a casa do pão, a terra, labra subiante como da lavacaia serve, em nome de Jesus. Alá subiante caia terra, em nome de Jesus. Alá subiante. Quem é que está com dor aqui assim, desse lado aqui assim? Aqui. Quem é que está com uma dor aqui? Do lado esquerdo, abaixo do coração. Nós estamos mostrando uma pessoa que está abaixo do coração, aqui com uma dor. Coloca a mão na dor aí, em nome de Jesus.
Oh Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus o Cristo, Deus. Xarabacaia subi, entrecomundalabacaia subi. Espírito Santo, envolva agora, Senhor. Entra agora naqueles que estão com a dor na coluna, levanta a mão. Arachuri alacaia, que está com dor na coluna, levanta a mão agora em nome de Jesus. Oh, Chatalacala subi, canta lamantúbia. Espírito Santo, envolve agora, Senhor. Vai tocando nas vistas agora, Deus. Arranca toda a escama, tá? Que a subi onde cai as terras. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora, Pai, Duriala subiu onde cai esteia, Anagaia súbia, Espírito de otite, eu te ordeno agora que sai dos ouvidos agora, em nome de Jesus. Chitala subiande, canta lamantúbia. Espírito Santo, entra nos pulmões agora. Entra nos pulmões agora, Senhor. Vai liberando pessoas que nesta lavandalasté, nesta madrugada, o ar não estava voltando. Coloca a mão no coração agora. Deus está limpando agora as coronárias. Achanaia calamantúbia. Deus está limpando a artéria aorta. Deus está regulando válvulas mitrais do coração. Eita, labadaracébia. Deus está lubrificando aqui agora. Eu vejo pessoas com a cintura pélvica desalinhada. Eita, labassubiando de casta. Coloca a mão atrás no cóccix. Eita, Deus. Coloca a mão no cóccix aqui, no último osso. Quem são as pessoas que estão com dor no cóccix? Levanta a mão. A Laodiceia, quem é mais? Tem mais. Quem é? Levanta a mão, irmão. Pega a benção aí, senão já era. Deus é o Deus de rápido. Pai, em nome de Jesus. Entra agora. Coloca o prumo nas colunas agora, Deus. Em nome de Jesus o Cristo, Pai. Vai quebrando. Deus injeta agora um líquido agora, lubrificante agora, Pai, na cintura pélvica, na bacia, rachauaracaia sébia, em nome de misericórdia, em nome de Jesus, vai saindo agora, agora, em nome de Jesus, Quem é que está com tendinite na mão? Levanta a mão. 1, 2, tem mais, quem é? Tem mais um, quem é? Espírito de tendinite. Eu ordeno agora que saia. Sai todo espírito de tendinite agora. Deus, em nome de Jesus. Estica o nervo da mão agora. Do punho. Em nome de Jesus. Shira laçu. Narasha narabassu andecai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor da glória. Eu te louvo, te exalto. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui que está abaixo do... Aqui, ó. Quem é? Está com uma dor forte aqui embaixo. Lado esquerdo. Deus está desobstruindo o intestino. Pessoa que está com problema de evacuar. Não tenha vergonha não, meu irmão. Deus está limpando. Deus está abrindo agora. Em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sente só um minuto e já vou acabar. Vou acabar. Não, você mesmo. O nome para mim é mistério, viu? Já posso falar. O nome é mistério. Qual é o seu nome mesmo? Denise? Sabe aquela hora que você estava ali prostrada? Teve uma hora que você estava ali prostrada, orando. Deus, às vezes você fala, Deus, por quê? E Deus fala para você, pergunta, para quê? Está entendendo? Para quê está acontecendo? Está vendo sabe a engrenagem de carro, que quebra um dente, faz um barulho estrondoso? Né? Prestar um barulho ensurdecedor. Nesta manhã, Deus manda lhe dizer, Tarachere Alabacé, vou eu acalentar corações, porque era, eita Deus, Haracharabacé, tu ficou até de boca fechada, disse eu não vou falar, porque senão vai dar estrondo, e o Senhor manda te dizer, ouvi o teu clamor nesta madrugada, Rabinaracé. Tu não falou nada para ele. Ele nem deu conta que tu levantou para orar.
falou, Senhor, não deixa que ele... Não fica assustado não, varão, que assim mesmo funciona. Tem nem tudo é lícito falar para o marido, viu? Tem orações que é só... E o Senhor diz para ti, quando tu olhou, aquele chão ali estava molhado. Mas o anjo do Senhor, que acampa ao redor, disse para mim que ele pegou as tuas lágrimas, levou lá para cima, para a sala das lágrimas. Lá tem uma sala das lágrimas. E que cada lágrima que caiu, que não caiu no chão, que caiu na taça, gerou uma página no livro da vida. E o Senhor diz para ti, o retrovisor do carro só serve para olhar para trás. Olha pelo para-brisas. Está entendendo? Entendeu, né? Então é o suficiente. Nem tudo é lícito falar, a gente tem que falar meio que em parábolas, porque o diabo ele é meio astuto. Amém? Glória a Deus. E o doutor ali, abra sua mão. Sua mão, isso. Faz assim. Por que a gente sempre põe um ponto na assinatura? Você percebeu? Que a maioria coloca? Porque quando você coloca um ponto na assinatura, significa que ali você está selando a sua assinatura. E Deus está... Eita Deus! Deus está preparando, está enviando. Isso é um caderno, mas é cheio de folha A4 com processo. Vai cair nas tuas mãos. No começo o doutor vai ficar assim, nossa, mas deixa só Deus te levar no caminho certo. Algo que no começo você vai ficar assim meio coisa, mas é grande coisa, e alguém vai querer saber se lá na frente, e o Senhor diz, o meu Deus é o meu advogado, o meu Deus é o Supremo Tribunal Federal de Belém, é o meu Supremo Tribunal Celestial que está no controle de tudo, amém? Glória a Deus, se coloca em pé. Eita Deus, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Bia, Deus fala para você, vigiai e orai. O diabo está cirandando, querendo cirandar. Cuidado. Quando chegares em casa, pega, unge e repreende. Que o diabo está seco para dar um tombo. Sequinho. Nem tudo nos é lícito a gente falar. Nem postar. Só isso. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Deus, pela palavra que foi liberada ao teu povo. Pai, peço perdão se falei algo que não provei dos teus lábios, do teu trono, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós sabemos, ó Deus, Pai, que estamos vivendo o tempo da carne, Pai. Muita potestade do ar, territorial, Pai. Pai, de lascívia, de pecado e tanta coisa suja, Senhor. Ó Deus, coloca, Pai, uns óculos, Pai, escuros e espirituais, para que nós, Pai, não venhamos a enxergar essas coisas do mundo, essa festa da carne, Senhor, mas que nós, ó Pai, possamos ter uma visão de águia, de olhar somente para o alto, que é de onde vem o socorro que vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Pai, eu te louvo, te exalto, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de saúde, longanimidade, Deus. Pai, eu ainda te peço, vai de encontro àquele hospital ali onde está a Dedê internada, Deus. Libera a tua serva nesta semana, em nome de Jesus, porque ela já tomou posse da cura e nós também, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai. Sábado, culto de homens. Dia 28, culto dos homens. Quem é homem, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vão em paz, que Deus abençoe grandemente, amém? 7h30, 19h30, aleluia.